Meu nome é Edipo Tolentino e nada melhor que começar com uma história. Eu vim de uma família muito simples, simples no sentido de nunca passei fome, sempre tive o que vestir, mas passei por muita dificuldade financeira. Meu pai, ele sempre foi vendedor ambulante. Eu moro em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, lá faz bastante frio, eu acho que é semelhante aqui. E ele vendia um estilo uma pantufa, um chinelo para dentro de casa. Minha mãe sempre foi empregada doméstica, ou trabalhava como cozinheira, e por vários períodos ela ajudou meu pai. Ela fabricava o chinelo, costurava o chinelo e meu pai vendia. E com isso eles criaram, a minha irmã e meu irmão, eu sou o caçula, a minha irmã é 2 anos mais velha que eu, e meu irmão 6. Com 23 anos de idade, eles já tinham, então, nós 3. Meu pai, eu me lembro disso, é muito claro na minha mente, todo o mercado, na padaria, no bar, no mercado da esquina, no mercado da outra rua, meu pai devia lá. E eu sempre tinha que ir no mercado. Daí, quando não tinha mais nenhum mercado para ir, daí ele pagava uma conta desses mercados, daí eu voltava lá, a gente criava a conta, ele ia, criava em outra, e assim foi indo por bastante tempo. Ele sempre também pegava muito dinheiro emprestado com a minha avó, que era cobradora de ônibus, então ela não ganhava muito dinheiro, sempre estava pegando dinheiro emprestado com ela. E com isso, eles foram criando nós 3. Me lembro de uma cena muito forte, na minha cabeça, é muito forte. Um dia, eu queria tomar um chocolatado, e eu pedi dinheiro para minha mãe, ela me deu. Eu comprei, eu cheguei em casa, ela falou, toma no banheiro, porque como é muito pequenininho, vocês não podem, não dá para dividir para muitas pessoas. E assim foi. Minha mãe contou uma história também, que eu, quando era 94, eu tinha 5 anos de idade, os meninos mais velhos sempre me convidavam para jogar bola na rua, e eu ia. E com isso, em 94, me recordo muito bem que o Brasil foi tetracampeão, e me lembro dos berros do Galvão Bueno, tetra, tetra, aquilo ficou muito marcado para mim, e com isso nasceu a paixão de jogar futebol, nasceu a paixão pelo futebol. Então eu comecei a olhar muito futebol com meu pai, jogava na rua, jogava na escola. Com 8 anos eu falei para o meu pai que eu queria ser jogador de futebol. Com 9 anos, ele me colocou nas categorias de base do Caxias, que é o time local lá da cidade. E assim foi. Eu queria ser um jogador de futebol, e hoje a minha compreensão ela é muito forte. Eu não queria ser um jogador de futebol eu queria dar uma vida melhor para minha mãe. Esse era o meu sonho, eu queria dar uma vida melhor para minha mãe. Enfim, depois disso, o tempo foi passando. Me lembro de uma parte também que o meu pai falou, que também isso trouxe muito resultado para a minha vida. Ele falou, tipo, se tu quer ser jogador de futebol, o jogador não bebe, não fuma. E hoje eu, com 30 anos, nunca fumei, nunca usei nenhum tipo de droga. Eu acho que eu bebi uma vez quando eu tinha 15 anos de ressaca, porque uma menina tinha me dado um fora. Com meus 14 anos, então, eu conheci o beijo na boca e conheci outras coisas. E, por coincidência, com 15, 16 anos, eu desisti de jogar futebol. Beleza, mas a vida não para. A gente precisa continuar com a vida, certo? Então, quando eu estava fazendo o ensino médio, eu fiz o Senai. E eu fiz Senai de construção civil. Eu não queria fazer o Senai, porque eu quero ter uma profissão. Eu estava de olho só nos R$250 que eu ia ganhar como menor aprendiz. Nessa época eu estava andando de skate e eu precisava comprar as peças, e era cara, né? Mas R$250 dava para o gasto. Beleza. Então, depois, a vida ela foi desenrolando, fui fazendo 17, 18 anos. O meu primeiro emprego, eu acho que eu tinha 16 anos, foi fechando a Ioline. Para quem não sabe, a Ioline é tipo um capelete, só com ingredientes italianos. Pasmem, eu ganhava a fortuna de 80 centavos a hora. Depois do Senai, eu trabalhei de servente de pedreiro, ok. Depois eu fui trabalhar numa empresa de carga e descarga, numa transportadora. E nessa transportadora, depois de uns 4 meses, abriu uma vaga para ser atendente, trabalhar direto com um cliente. Trabalhar no escritório. Eu só estava de olho, eu não queria mais trabalhar no chão de fábrica, queria trabalhar no escritório. Ok. Fui lá, falei com um encarregado, e eu falei que estava cursando administração. Um detalhe, eu só não falei para ele que a administração que eu estava fazendo era um cursinho de R$20 que eu pagava e era uma vez por semana. Mas, enfim, eu consegui a vaga. Depois de 8 meses, eu fui demitido desse emprego. E logo depois eu comecei a trabalhar em outro. Nesse outro emprego, também comecei a trabalhar no chão de fábrica.
Era uma empresa que vendia ferramentas, que importava da China, bem legal, e abri uma vaga para trabalhar com Photoshop. Ganhava, em média, uns R$ 200 a mais do que eu estava ganhando na época, só que trabalhava no escritório. Eu não gostava de trabalhar no chão de fábrica, se vocês já perceberam. E com isso, beleza, fui lá, era sobre designer gráfico a vaga, e eu precisava aprender Photoshop e CorelDRAW. E eu não entendia nada disso, eu não sabia disso. Beleza, preciso aprender. Fui lá, comprei um curso, comprei umas aulas particulares numa escola que tinha em Caxias, na minha cidade. Era R$ 250, era um pouquinho menos da metade do meu salário, mas fiz. Fui lá, fiz o curso, me candidatei à vaga e ganhei a vaga. E nessa empresa tinha um cara boa pinta, tinha um caminhonetão, um cara bonito, ele tinha uma namorada bonita. Eu falei, cara, o que esse cara faz? Daí eu descobri que ele arrumava os computadores, né? Ele ia lá no escritório, arrumava o computador, eu preciso aprender isso, né? Cara bonito, cara boa pinta, tem carro legal. Pelo carro, eu achava que ele tinha muito dinheiro. Namorada bonita, falei, cara, vou virar técnico em informática também. E com isso, comecei a estudar para ser técnico em informática. Só que eu não ganhei o dinheiro que eu imaginava que iria ganhar. Não ganhei. Então, eu acho que eu trabalhei uns 5, 6 anos com técnico em informática. E eu, com 23 anos, era o típico cara que não dava certo em nada. 23 anos eu já tinha passado, por menos de 2 anos eu já tinha passado por mais de 8 empregos. Eu tinha tentado 2 empresas de marketing multinível na época, tinha tentado uma microfranquia, enfim, não dava certo em nada. O sonho de se tornar jogador de futebol, ele não existia mais, mas o sonho de dar uma vida melhor para minha mãe, sim. Respirar. Um dia, chego em casa de madeira, pequena. Chamei minha mãe. Mãe, eu sabia que ela estava em casa. A bolsa dela estava no sofá. Eu acho que todo mundo tem mãe aqui. Ou a grande maioria. E eu vi minha mãe chorando. E, sem entender, perguntei, né? Mãe, o que foi? E ela estava chorando porque ela não tinha R$ 150 para pagar uma luz. E eu, com 8, 9 anos de idade, não tinha muito o que fazer. Mas com 23, sim. E eu não tinha como ajudar naquele momento. Aquele dia, mal consegui dormir. Foi muito difícil dormir aquele dia. Olhei para cima, falei, cara, minha vida, será que é isso? Eu imaginava que com 23 anos eu ia ser um jogador de futebol. E para mim, com 8, 9 anos, ser jogador de futebol era ser rico. E ser rico é que nem ser o Neymar hoje, era uma mentalidade de criança. Beleza. Precisava fazer alguma coisa a respeito. E no meio de tudo isso, né, até pulei essa parte, o meu irmão, que é mais velho, 6 anos mais velho do que eu, com 12, 13 anos, ele começou a se envolver com droga. Com 15, ele começou a fumar crack. Com 15 anos, ele começou a fumar crack. Além de... Então, estava muito presente, eu fui criado muito presente com violência dentro de casa, muito forte, dificuldade financeira. E com meus 8, 9 anos, eu não me recordo, eu vi uma pessoa tendo overdose na minha frente. Imagina uma criança de 8, 9 anos tendo overdose na frente. Esse é o tempo? Imagina para uma criança vendo isso. Tudo bem. Com 17, 18, passei por uma depressão, daí falaram que eu teria que ir para o psiquiatra, tomar remédio. Falei, não, deixa eu curar isso sozinho. Ok, me curei. E com todas essas histórias, eu falei, preciso fazer alguma coisa a respeito, preciso fazer alguma coisa da minha vida. Com 23 anos, então, eu estava eu acho que eu estava com 22, eu estava trabalhando de técnico informática numa empresa. E nessas tentativas de empreender,
eu ouvia muito dizer que se tu quiser ser uma pessoa de sucesso, tem que modelar uma pessoa de sucesso, certo? Eu falei, beleza, e qual que é a forma de fazer isso, para quem não tinha condições? Eu entendi, me falaram que era ler livros. Bom, livros eu posso ler, né? Eu tenho dinheiro, tipo, ou posso baixar, enfim, eu posso dar um jeito na minha cabeça. E um dia, essa empresa era bem pequena, estava eu, meu chefe não estava naquele dia, era só eu, outro técnico, o meu chefe e a esposa dele cuidava da parte de administração. Sexta-feira, não tinha nenhum cliente para atender, fiquei lá, baixei um PDF do livro Pai Rico, Pai Pobre. Foi o primeiro livro que eu li. Eu me lembro que eu li 70%, 80% desse livro, naquela tarde. E depois de uns 30, 40 dias depois, eu tinha pedido demissão dessa empresa. E daí eu fui tentar empreender numa dessas empresas que eu falei para vocês, de marketing de rede. Um ano se passou, não deu certo, não é um modelo de negócio que eu estava feliz, enfim, cheguei em casa um dia, de noite, comecei a pesquisar como ganhar dinheiro online, como ter renda extra, comecei a fazer um monte de pesquisa, daí descobri o marketing digital. Eu falei, poxa, isso daí é legal, eu gosto de informática, enfim, eu gosto de computadores, eu gosto de internet, sou apaixonado por internet. Começou ali a minha jornada com marketing digital. Ok. Um ano, eu comecei, então, e para complementar minha renda, eu comecei a trabalhar de garçom, comecei a trabalhar como entregador, eu entregava bolacha, biscoito, em Gramado, que é bem pertinho de Caxias ali, comecei a vender perfume e eu formatava computadores ainda para mim conseguir sobreviver. Meus pais não tinham condições de me ajudar, eu morava com eles, mas eu tinha minhas contas pessoais, pois eu já estava com 23 anos, e com aquilo foi. E um ano se passou, eu tentando acontecer ali com marketing digital, tentando ter renda, e o tempo foi passando um ano. Então, as pessoas, eu vi de muitos amigos, muitos familiares, vizinhos, o tipo não quer nada com nada, fica o dia inteiro na frente do computador. É aquilo, a única diferença do gênio para o louco são os resultados. Essa é a única diferença. Só que eu estava numa situação que eu falava para mim, cara, ou eu acredito em mim, ou o que eu vou fazer na minha vida? E eu persisti, comecei a ir, fiz trabalhos de graça para uma pessoa, para aprender. Comecei a ir uma vez numa webconferência, estava porque eu estava numa webconferência com esse cara, que é da Tailândia, estava um cara da Filipinas, e estava um cara de São Paulo e outro de Goiânia. Eu era o único que não falava inglês aquela vez. E eu estava ali porque, como eu fazia o trabalho de graça para esse cara, ele deixou eu estar ali. E como eu já estava um ano estudando, eu já sabia algumas coisas de teoria. E eu comecei a ajudar um cara que estava ali na webconferência, ele queria lançar um produto dele pela internet, ele era personal trainer, e depois de um tempo, uma das coisas que eu aprendi na minha vida, eu não fico esperando a oportunidade chegar, eu sempre gerei minha oportunidade. E eu vi uma oportunidade de ajudar ele. Eu falei, cara, eu estou trabalhando como consultor de marketing digital. Não estava trabalhando. E eu comecei a cobrar R$500 dele por mês. Show. R$500 já me ajudava muito, vocês não têm noção. E daí eu comecei a ajudar ele, e ele me deu 10% do produto dele. Daí a gente fez o primeiro lançamento dele, deu R$20 mil, eu ganhei meus R$2 mil. Depois eu trabalhei numa equipe de suporte de um lançamento que eu ligava, as pessoas geravam um boleto para comprar o curso online, e eu ligava. Daí cada ligação que eu ligava e fechava a venda, eu ganhava R$250. E eu fiz R$6 mil numa semana. Eu acordava às 6 horas da manhã e ia até às 9 da noite ligando. Depois disso, fechei uma outra consultoria. Depois disso, outra. Depois um cliente me indicou para outro. Depois isso no meu quarto. No meu quarto eu fiz isso. Hoje, isso foi em 2013. Hoje, em 2014, eu realmente comecei a ganhar dinheiro. Eu fiz meu primeiro R$1 milhão pela internet. Eu tenho 10 funcionários. Já vendi mais de R$10 milhões através dos meus textos, e eu já vou falar o que é isso. E a grande lição que fica para mim disso que é sucesso é uma decisão. E eu volto a repetir, a única diferença do louco para o gênio são os resultados. Ok, contei toda essa história, agora deixa eu falar como eu montei essa história. Eu sou copywriter. Copywriter é basicamente a pessoa que escreve textos persuasivos
para o prospecto tomar uma ação, seja ela venda, seja um clique, seja qualquer coisa, qualquer ação que eu quero que o meu prospecto tome. E eu me especializei nisso, eu sou especialista em marketing digital e eu me especializei, então, em copywriting. No Brasil não é muito comum esse termo, seria tipo uma redação publicitária, mas é muito diferente, ok? E eu comecei a fazer isso, então, a me especializar em marketing digital. Quando um dos elementos mais fortes, sem dúvida nenhuma, da persuasão é a história. Não existe outros elementos, mas a história é um dos mais fortes. E a primeira estrutura que eu conheci foi do Joseph Campbell, que é a Jornada do Herói, que são 12 passos. E para mim era muito difícil, quando eu ia escrever os textos para clientes, para parceiros, colocar nesses 12 passos. E com o tempo, eu fui otimizando e eu deixei isso em 4 passos, que é o herói, a vida comum, desafios e derrotas, a descoberta e os resultados. Toda a minha história tem esses 4 passos. Herói, a vida comum. Falei da minha infância, falei para vocês dos meus pais, como que eles foram criados, dos meus irmãos, como eu fui criado, da dificuldade financeira, desafios e derrotas, a cena da minha mãe, todo o desafio também do meu irmão, ali, de ele ser usuário de drogas e tudo mais. A descoberta, eu tenho 2 descobertas na minha história, que o primeiro são os livros e o segundo é o marketing digital. E os resultados. O que é essa descoberta? Quais são os resultados que essa descoberta me trouxe? A Oprah, ela fala que toda história tem que ter 3 elementos. O evento gatilho. Qual que foi o evento gatilho da minha história? O primeiro foi a cena da minha mãe. E o segundo evento gatilho foi o livro. Depois de 30, 40 dias, eu tinha pedido demissão. E a moral da história, né? Qual que é a moral da história dessa? Que sucesso é uma decisão. Em tudo isso, a história ela tem 3 grandes objetivos. Conexão, primeiro. Quando eu estou falando da vida comum, e quando eu quero vender um produto ou um serviço, eu não quero falar com todo mundo, eu quero falar com um público-alvo específico. E quando eu estou falando da vida comum, eu estou criando conexão. É um dos primeiros objetivos, um dos 3 objetivos é a conexão e criar interesse. Quando eu estou falando da descoberta, de desafios, estou criando conexão. E os desafios é muito importante criar pontos em comuns de dor. Quando eu já contei essa história em outros lugares, eu recebo directs todo dia no meu Instagram das pessoas falando, cara, parece que tu contou minha história. Porque eu estou falando com um público-alvo específico. E eu falo com eles e assim eu consigo conectar. Depois da descoberta, o que ele descobriu? O marketing digital e os livros. Eu gero interesse. E o terceiro grande objetivo, então o primeiro é criar conexão, o segundo é criar interesse, que é através da descoberta, e o último é ensinar a comprar. Desde que eu vou falando da vida comum, do herói, até a parte dos resultados, eu estou ensinando o meu público-alvo a comprar. E uma parte que eu vou falar aqui para vocês, eu me emocionei de verdade, mas também de forma proposital. Porque eu me emocionando, eu consigo criar um ponto em comum com o meu público. Eu me emociono sempre nessa parte. Então, não é um teatro, eu sempre me emociono, mas eu preciso ter pontos em comuns com o meu público para me conseguir criar esse rapport. Então, esses são os 3 grandes objetivos quando você vai contar numa história, quando você quer vender seu produto, seu serviço. E, através dessa estrutura, eu já vendi mais de 10 milhões de reais entre meus produtos, entre os produtos dos meus parceiros, entre os produtos e serviços dos meus clientes. Ok? Eu acho que é isso. Muito obrigado.